Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, no nosso resuminho de notícias, o vídeo matutino com as notícias do dia anterior, analisadas pela minha pessoa, e se você tem interesse nas minhas análises, ontem no fim de tarde eu soltei um vídeo bem grande, bem completo, creio eu, né, imagino eu, sobre SAF, sobre o Santos abrir negociações para virar SAF. Então se você não viu, recomendo este vídeo, que é a grande notícia aí do final de semana. A notícia de segunda-feira foi o Santos negociando por Lucas Veríssimo. Lembrando que a janela se encerra nessa terça, ou seja, teremos uma resolução deste caso nessa terça. Eu tô dormindo quando esse vídeo for ao ar, então se alguma coisa acontecer antes das 6 da manhã, ou um pouco depois, talvez você esteja vendo esse vídeo atrasado, então eu vou trazer de uma maneira com que ele não se acabe antes da notícia, enfim, se concretizar, o Veríssimo vindo ou não para o Santos. Lucas Veríssimo, zagueiro, que foi revelado pelo Santos, que está com 30 anos, saiu há 5 anos do clube, saiu em janeiro de 2021. E a maneira é fazer 6 perguntinhas bem curtinhas e respondê-las dentro do possível. Aqui, a notícia é: o Santos foi ao Al Rail, time do Veríssimo, ele está emprestado para outro clube, mas enfim, para tentar o empréstimo. O Al Rail falou: não, empréstimo não. Então o Santos está tentando a compra do Veríssimo, Veríssimo que pelo jeito quer sair lá do Catar, porque a situação no Oriente Médio, em termos de guerra, não está exatamente positiva, então ele está voltando ao Brasil. Pelo jeito o Santos percebeu isso e foi atrás. A partir daí começaram as negociações, que de novo, tem que se encerrar nessa terça. 6 perguntinhas bem curtas aqui. Lucas Veríssimo é melhor que os nossos atuais zagueiros? Bem, a resposta parece muito fácil e é tentador dizer sim, óbvio. Inclusive porque o Veríssimo está na minha seleção dos jogadores que eu vi, pelo menos nos dias em que eu acordo e esqueço que ele não saiu de maneira muito legal. Aí eu coloco o Julio Mansur ao lado do Alex. Em dias que eu esqueço, é Veríssimo com Alex. Então, em teoria, sim, o Veríssimo é melhor que os nossos zagueiros, inclusive sempre foi, por exemplo, melhor que o Luan Pérez, e, enfim, o Luan Pérez porque eles jogaram juntos, né? E qualquer outro que chegou depois. Então, faria sentido. Porém, a teoria, segunda pergunta, a teoria é a realidade atual? Não estou duvidando da capacidade do Veríssimo. De novo, eu acabei de falar que ele está na minha seleção, dos que eu vi, claro. A realidade do Veríssimo, jogando lá no Catar há 2 anos, é boa? Tá bem? Tá com ritmo? O futebol lá é muito menos competitivo. Curiosidade, no último jogo dele pelo último clube, a última substituição dele é sair para a entrada de Youssoufa N'Die. Não é piada, é muito sério. Claro que foi uma alteração tática, porque entrou um suposto atacante no lugar de um zagueiro. Mas enfim, tem nada a ver, fica só curiosidade. Tá bem pra jogar? A realidade é, ele ainda tem aquele nível? Ou um pouquinho mais baixo? O Luan, por exemplo, não tem, mas consegue jogar. Não é o ideal. Não pula muito também. Enfim, pergunta é, a realidade atual? A resposta é igual à teoria que a gente quer que ele seja melhor? Espero que sim. Terceira pergunta, os joelhos dele estão bem? Digo porque ele rompeu o ligamento lá atrás, quando ele estava no Benfica. O Santos vendeu o Veríssimo para o Benfica. E eu tenho certeza que ele ia para a Copa 2022 se não fosse isso. Inclusive foi só ele pisar fora da Vila Belmiro que ele foi convocado pelo Tite. Mas essa é uma discussão que a gente teve na época. Tá bem? Tá tranquilo? Pergunto, não por duvidar. Pergunto porque não sei o histórico. Tá legal? É importante joelho inteiro para zagueiros que cheguem por aí, ainda mais aos 30 anos. E por isso, aos 30 anos, eu faço a quarta pergunta. Vale a pena comprar um zagueiro de 30 anos? Eu tô perguntando. Se o cara é bom, vale, pelo amor de Deus. Fica a pergunta porque é mais um cara experiente num time meio que envelhecido do Santos, enquanto a gente implora, por exemplo, para o Bom Tempo ser titular aos seus 21. Quinta pergunta. Ele quer ser comprado pelo Santos? Digo isso porque, aparentemente, a ideia inicial era um acordo por empréstimo. As notícias, inclusive, apontaram que tanto ele quanto o Santos viam com otimismo a negociação já combinado com o empréstimo. Aí o Al Rail falou, empréstimo não sei como se fala isso em árabe, é claro. Em português, o Santos foi lá e falou, tá bom, a gente tenta comprar então. Então aí na espera, pelo menos no momento em que eu gravo, ele quer ser vendido, ele quer acabar com o vínculo lá, ou era só uma ideia realmente para fugir da situação de guerra que o Oriente Médio está vivendo? Não sabemos, essa de fato eu não tenho a resposta, só estou perguntando. E a sexta e última pergunta é, até pela reação nas redes sociais, a torcida esqueceu / liga para a maneira com a qual ele saiu em 2021, se você não lembra, ele saiu forçando, né, a venda, até aí meio que tudo bem, não muito, mas enfim,
comum no meio do futebol, porém ele ameaçou não jogar a semifinal daquela Libertadores. Isso eu não esqueci. Perguntas, não tô falando para não vir por causa disso. De novo, o mundo do futebol é bizarro. Mas a torcida esqueceu? A torcida liga para isso? Outra, a torcida liga para o fato de que em 2024, quando ele foi anunciado pelo Corinthians, ele falou que tinha colocado um ponto final na história com o Santos. Essa do ponto final, eu digo que o jogador é assim que funciona. Chega num rival, corta qualquer laço com o outro, porque senão o torcedor do time atual reclama. Essa não me pega muito. O abandono em 2021 me pega um pouquinho mais, mas ele jogou. E meio que o Santos classificou na semifinal. Então assim, o que me interessa hoje é ele tá bem para jogar? Durante o dia a gente descobre se ele tá bem para jogar. Não dá para saber disso. Mas se ele vem ou não pro Santos, a gente volta aqui. Tchau.